Minha irmã, meu irmão, passado o ciclo do Natal do Senhor, retomamos o tempo comum ou tempo ordinário na liturgia da Igreja. Esta primeira etapa do tempo comum se estenderá até a terça-feira, véspera da quarta-feira de cinzas, quando a Igreja iniciará mais uma quaresma. A liturgia do tempo comum vai nos alimentar com a palavra do Senhor, a fim de nos fortalecer na vivência da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e de nos preparar para dar testemunho da fé batismal. Viver como criaturas novas, lavados nas águas do batismo e ungidos pelo Espírito Santo. Somos todos chamados a levar ao mundo o bom perfume de Jesus Cristo, a iluminar com nossas atitudes caminhos novos para um mundo novo. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje e fique atento à palavra que será proclamada, mas antes suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Amada irmã, amado irmão, o texto de hoje, tomado da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10, apresenta Jesus Cristo como sumo sacerdote perfeito, comparando seu ministério ao sacerdócio levítico, mas destacando sua superioridade. O autor aos Hebreus enfatiza o cumprimento definitivo do sacerdócio em Cristo, mediador entre Deus e a humanidade, que por sua obediência e sofrimento alcançou a salvação eterna para todos os que nele creem. Nos primeiros versículos, o autor trata do sacerdócio em geral, com base na tradição aarônica. O sacerdócio é definido como uma função mediadora entre Deus e os homens, destinada a oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. O texto destaca a solidariedade do sacerdote com os outros, devido à sua fraqueza humana, e à necessidade de que seja chamado por Deus como foi Arão. Esta seção estabelece o pano de fundo
para apresentar o sacerdócio de Cristo como único e superior. Em primeiro lugar, a nomeação divina de Cristo. Cristo não se atribuiu a honra de ser sumo sacerdote, mas foi escolhido por Deus, como atesta o Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Além disso, o Salmo 110, versículo 4, apresenta Cristo como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, destacando um sacerdócio eterno e transcendente, superior ao levítico. Em segundo lugar, Cristo é superior por sofrimento e a obediência. A humanidade de Cristo é enfatizada em sua experiência de sofrimento e oração, especialmente na sua agonia no Getsêmani. Ele clamou a Deus, com forte clamor e lágrimas, mostrando sua plena confiança no Pai. Sua obediência aprendida no sofrimento o tornou perfeito, não no sentido moral, mas como o mediador completo e eficaz da salvação. Por fim, Cristo é superior como fonte de salvação eterna. Por meio de sua morte e ressurreição, Cristo tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sua designação como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sublinha a singularidade de seu ministério, que não se limita às categorias humanas e temporais. O texto de hoje evidencia a singularidade do sacerdócio de Cristo, que une em si a humanidade e a divindade. Ele não só intercede por nós, mas compartilha de nossas fraquezas, tornando-se o mediador perfeito. Seu sacerdócio é eterno e universal, superando o sistema levítico e oferecendo um sacrifício único e suficiente para a redenção da humanidade. O sofrimento de Cristo é apresentado como um elemento essencial de sua missão redentora. Ele nos ensina a obediência e a confiança em Deus mesmo em meio às adversidades. Sua obediência filial ao Pai é o modelo para a vida cristã, marcada pela fidelidade e pela entrega confiante. Esta palavra convida os cristãos a reconhecerem Jesus como o único mediador e sacerdote eterno. Sua entrega total nos inspira a viver a fé com coragem, obediência e confiança em Deus, especialmente nas dificuldades. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.